Ó, a questão 4 fala o seguinte: a figura representa uma anáfase de uma célula diploide animal. Essa célula está em mitose ou meiose. Justifique informando o número diploide de cromossomos em uma célula somática desse animal. Ó, ela está falando aqui que essa figura ela representa uma célula diploide de um animal. Não é porque ela está falando que representa uma célula diploide, representa o anáfase de uma célula diploide, não significa que nesse momento aqui, ó, nessa figura, está no momento diploide da célula, tá? Outra coisa, ela está dando a dica aqui, ó, justifique informando o número diploide de cromossomos em uma célula somática desse animal. Em uma célula somática, ela está falando que em uma célula somática, quantos cromossomos tem? Portanto, essa célula não deve ser uma célula somática, né? É o que a gente pode extrair dessa informação aí do enunciado. Beleza, se ela pede a quantidade diploide de cromossomos de uma célula somática, então a gente presume que isso aí é uma meiose, né? Porque é uma célula sexual. Então vamos explicar por que é uma meiose, né? Se a gente contar os cromossomos aqui, ó, a gente vê que tem... Opa! A gente vê que tem um cromossomo, 2, 3 cromossomos. Para ser 3 cromossomos e uma célula ela for 2N igual a 3, isso aqui, ó, em animal é impossível acontecer. Porque se ela é 2N igual a 3, em algum momento, quando esse animal ele fosse reproduzir, essa célula vai ficar N igual a 1,5. E não tem como ter meio cromossomo, né? Não tem como ter meio cromossomo. E segundo, que quando a célula ela entra em meiose, ela vai ter cromossomo homólogo, né? Se ela vai ter cromossomo homólogo, esse cromossomo ele precisa de um par, porque cromossomos homólogos são pares de cromossomos, né? Então, que a gente tem 2 cromossomos, se a gente tivesse o terceiro, ele ia se encontrar com quem, né? Aqui. Então, impossível ter um cromossomo, meio cromossomo, e também não tem como fazer N igual a número ímpar. Portanto, não dá para isso aqui acontecer. E como a gente poderia elaborar uma resposta, né, para responder aqui? A gente podia colocar o seguinte. R aqui de respost. Cadê? A gente pode falar que é uma célula N igual a 3. É uma célula N igual a 3. E como ele pediu, né, para falar o diploide, de um animal 2N igual a 6. Então, de um animal 2N igual a 6. Beleza. E aí agora a gente explica, passando pelo processo de meiose. Pois, em animais, não ocorrem células 2N igual a 3. E aí a gente pode, né, complementar essa resposta aqui. Acho que se você colocar assim, ela pode até considerar, mas se a gente complementar para mostrar que a gente sabe por que isso não acontece, ela vai, né, garantir que a gente fecha a questão. Então, isso acontece porque os cromossomos homólogos precisam estar em pares. O que torna impossível que seja mitose. E por que, né, a gente tem que explicar que isso aqui é uma célula em meiose ou em mitose? Porque tanto na anáfase de mitose
separa a cromátide irmã, que é o que está acontecendo aqui, né? Está separando cromátides irmãs, quanto na anáfase de meiose 2 também ocorre separação de cromátides, né? Meiose 1, na anáfase 1 ocorre separação de cromossomo e na anáfase 2 da meiose ocorre separação de cromátides. E aí por isso que fica essa dúvida, né? Isso aqui é uma célula em meiose ou uma célula em mitose? E aí a gente, com essa resposta aqui, já mata a dúvida e eu acho que garante esse 0,6 dessa questão. Tem alguma dúvida sobre essa questão aqui? Alguém? Rafa, você não entendeu ainda por que é meiose? Ó, vamos voltar aqui então. Você é louco, tamanho de borracha. Ah, beleza. Ó, o seguinte. Primeira coisa pra gente responder essa aqui é analisar, né? Então a gente pega aqui, ó. Primeiro, no enunciado, ela tá falando que é uma célula em anáfase. Não. Não é mitose. Que é o seguinte, ó. Então vamos até desconsiderar esse enunciado aqui, porque tanto faz. Só pela célula a gente já consegue definir o que é. Primeiro, a gente observa se tem duas perninhas nesse cromossomo aqui. Não tem. Se não tem duas perninhas, está separando a cromátide. Beleza? Então, o que era um xizinho virou só uma espaguetinha. Então, cromátide. O que era isso aqui, né? Virou isso aqui. Beleza, está separando a cromátide. Onde ocorre separação de cromátide? Em dois lugares na divisão celular. Na anáfase de mitose, ocorre separação de cromátide. E na anáfase 2 de meiose, também ocorre separação de cromátide. São os dois únicos lugares. Só que a gente tem que perceber que nessa célula aqui, ó, para ser mitose, essa célula ela tem que ser 2N igual a 3, se ela for mitose. Porque a célula em mitose ela ainda é 2N. A gente tem que lembrar que a célula ela só passa a ser haploide no final de meiose 1. Então, em mitose, ela é diploide. Se ela é diploide, a gente conta a quantidade de cromossomos, né? Então, a gente vê aqui, ó, um cromossomo aqui, 2 cromossomos, 3. E a gente tem que lembrar de não contabilizar o do outro lado. A gente não contabiliza o cromossomo do outro lado. Como eu já tinha feito o círculo aqui em volta, eu deixei, né? Mas aí agora eu estou contabilizando os de cima. A gente não contabiliza o do outro lado, só de um lado. Então, 1, 2, 3 cromossomos. Se essa célula ela tivesse em mitose, ela seria 2N igual a 3. Só que aí, quando um animal que tem célula 2N igual a 3, se ele for passar por meiose, esse número de cromossomo ele vai diminuir, ele vai reduzir pela metade. Então, o animal 2N igual a 3 vai virar um animal N igual a 1,5. E não existe cromossomo pela metade. E também, se ela fosse... não existe cromossomo pela metade. O cromossomo pela metade seria esse exemplo que eu dei aqui, ó. Esse aqui seria um exemplo desse tal cromossomo pela metade. Esses cromossomos, eles precisam de pares, tá ligado? Como é que você vai colocar 2 ligando com um sozinho? Ele não vai ligar com nada, isso não existe. Então, em animais, não existe animal 2N igual a 3. Então, a gente já descarta a mitose. E aí a gente explica por que a gente descarta a mitose. A gente fala que é uma célula, aí a gente vem aqui para a resposta, né? É uma célula N igual a 3, como a gente acabou de ver. N igual a 3. Então, ó, se não tem como ela ser 2N igual a 3, automaticamente isso aqui vai ser uma célula N. Se ela não é 2N, ela é uma célula N. Então, é uma célula N igual a 3 de um animal 2N igual a 6. 2N igual a 6, beleza. Um animal 2N igual a 6 cromossomos, tranquilo. E ela está passando pelo processo de meiose. Porque, né, não pode, não tem como isso aqui acontecer em mitose. Não tem como ter 2N igual a 3. Pois, em animais, não ocorre células 2N igual a 3. Foi o que a gente explicou agora. Isso acontece porque os cromossomos homólogos precisam estar em pares, né? Acho que melhor que isso acontece seria uma vez que os cromossomos precisam estar aos pares, né? Tanto faz.
Então, os cromossomos homólogos eles precisam estar aos pares, o que torna impossível ser mitose. Então, entendeu? Essa explicação aqui é para mostrar que a gente sabe por que não é mitose. Agora deu para você entender, Caleb? O chat está errado nessa aí. E é até por isso que ela pede para a gente justificar informando o número diploide de cromossomos, porque realmente a única forma da gente definir assim, se é mitose ou meiose é pela quantidade de cromossomos. Se a gente, ó, eu tô estou com um negócio aberto aqui, deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui, ó, tá falando aqui, ó, uma célula diploide 2n igual a 6. Então, 2n igual a 6. Já que é 2n igual a 6, a gente consegue contabilizar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cromossomos. Tem 6 cromossomos de um lado. Então, se ele não estivesse falando que é uma célula diploide 2n igual a 6, se ele só perguntasse que momento é esse, a gente poderia falar que era tanto a anáfase de mitose ou então a anáfase 2 de meiose, porque não teria como saber, entendeu? Só que nessa questão que a gente pegou aqui, não tem como ser mitose, ela é descartada pelo número de cromossomos. É isso.